Emenda Constitucional Estadual número 39 de 02 de junho de 1999. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 64, parágrafo 4º, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1. O caput do artigo 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. Artigo 2. O inciso 7 do artigo 61 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 67. Fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 3. A linha do inciso 3 do artigo 66 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 66, 3-A. A fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 4. Fica o artigo 90 da Constituição do Estado acrescido do seguinte inciso 28, passando seu inciso 25 a vigorar com a redação que segue. Artigo 90, 25. Exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, promover seus oficiais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 28. Relevar, atenuar ou anular penalidades administrativas impostas a servidores civis e a militares do Estado, quando julgar conveniente. Artigo 5. A linha B do inciso 1 do artigo 106 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 106, 1-B. O secretário de Estado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 93, os juízes dos tribunais de alçada e de justiça militar, os juízes de direito, os membros do Ministério Público, o comandante-geral da Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros Militar e os prefeitos municipais. Nos crimes comuns e nos de responsabilidade. Artigo 6. O caput do artigo 110 e o artigo 111 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 110. O Tribunal de Justiça Militar, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juízes oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o número de juízes oficiais ao de juízes civis em uma unidade. Artigo 111. Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Artigo 7. O artigo 136 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso 3. Artigo 136, 3. Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 8. O artigo 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 137. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao Governador do Estado. Artigo 9. O artigo 142 da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que segue. Artigo 142. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e comandados preferencialmente, por oficial da ativa do último posto, competindo, 1. A Polícia Militar, a Polícia Ostensiva de Prevenção Criminal, de Segurança, de Trânsito Urbano e Rodoviário, de Florestas e de Mananciais e as atividades relacionadas.
com a preservação e a restauração da ordem pública, além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural. 2. Ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. 3. A Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a função de Polícia Judiciária Militar, nos termos da Lei Federal. Parágrafo 1. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas do Exército. Parágrafo 2. Por decisão fundamentada do governador do Estado, o comando da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo do último posto da corporação. Artigo 10. O artigo 143 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 143. Lei complementar organizará a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo único. Os regulamentos disciplinares das corporações a que se refere o caput deste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder Executivo, com intervalos de no máximo 5 anos, visando ao seu aprimoramento e atualização. Artigo 11. Ficam acrescentados ao ato das disposições constitucionais transitórias os seguintes artigos 98, 99, 100, 101 e 102. Artigo 98. Os oficiais e as praças lotados em unidades do Corpo de Bombeiros do Estado na data de publicação da emenda que instituiu este artigo terão o prazo de 90 dias para realizar a opção irretratável de permanência na Polícia Militar. Artigo 99. Terá o prazo de 90 dias para realizar a opção irretratável pela integração nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar o militar lotado em unidade da Polícia Militar na data de publicação da emenda que instituiu este artigo, que preencha os seguintes requisitos: 1. Possua certificado de conclusão do curso de bombeiro para oficial, se oficial superior ou intermediário. 2. Possua certificado de conclusão de curso de formação de bombeiro militar, se praça. Artigo 100. Até que lei complementar disponha sobre a organização básica, o Estatuto dos Servidores e o Regulamento do Corpo de Bombeiros Militar, aplica-se a esta corporação a legislação vigente para a Polícia Militar. Parágrafo único. No decorrer do exercício de 1999, a ordenação das despesas do Corpo de Bombeiros Militar será realizada pela Polícia Militar, até que se processe a individualização dos respectivos orçamentos na proposta orçamentária do exercício de 2000. Artigo 101. A efetivação do desmembramento patrimonial, financeiro e orçamentário do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar se dará na forma da lei, que disporá também sobre o respectivo período de transição. Parágrafo único. Será integralmente mantida a estrutura administrativa do Corpo de Bombeiros Militar até que a legislação discipline o previsto neste artigo. Artigo 102. O Poder Executivo promoverá a revisão do regulamento disciplinar e do Estatuto da Polícia Militar no prazo de 180 dias contados da publicação da emenda que instituiu este artigo, visando ao seu aprimoramento e atualização. Artigo 12. As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas da corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 ficam incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a contagem do tempo e a graduação anteriores ao afastamento. Parágrafo 1.
Para o exercício do direito estabelecido neste artigo, as praças deverão, no prazo de 30 dias contados da data de publicação desta emenda, 1. Apresentar requerimento escrito ao governador do Estado, b. Renunciar expressamente, nos autos, ao direito em que se funda a ação judicial proposta contra o Estado em virtude da exclusão decorrente dos fatos referidos no caput deste artigo. Parágrafo 2. O governador do Estado editará decreto, na data de publicação desta emenda, relacionando os nomes das praças a que se refere este artigo. Artigo 13. Ficam retirados das fichas individuais dos militares que participaram do movimento reivindicatório de junho de 1997 as anotações e os registros de punições administrativas ou disciplinares dele decorrentes. Artigo 14. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de junho de 1999.